Saúdo a mesa. Primeiro vereador eleito de Fazenda Coutos. Na casa do povo, na casa do debate. Eu acho que nós ainda temos que caminhar bastante. A Câmara Municipal de Salvador é uma das mais antigas do Brasil. É a primeira Câmara em uma cidade brasileira, fundada em 1549, no mesmo ano de fundação de Salvador pelo então governador-geral Tomé de Souza. Não é à toa que o prédio da Câmara, que fica ali na Praça Tomé de Souza, em frente ao elevador Lacerda, tem uma estátua do político português. Foi naquela praça que tudo começou, mas isso é assunto para o próximo episódio. O que vamos falar agora é sobre as funções e o funcionamento da Câmara. Eu sou Marcela Vilar e esse é o Podcam, seu podcast sobre a Câmara Municipal de Salvador. A Câmara é o órgão legislativo de uma cidade, ou seja, serve para elaborar as leis municipais sobre os mais variados temas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária, primeira sessão legislativa, 19ª legislatura. Mas não é só isso que um vereador faz. Ele também fiscaliza o prefeito e o Poder Executivo, seja através do acompanhamento das contas públicas, das atividades financeiras e do orçamento, ou pela prestação de contas do município. É também competência do vereador autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município por um período de 15 dias. Afinal, se o prefeito ou o vice-prefeito estão ausentes, quem assume a prefeitura interinamente é o presidente da Câmara. Quem ocupa essa cadeira hoje é o vereador Geraldo Júnior, do MBD, que está no 4º mandato. Os vereadores podem ainda julgar possíveis infrações políticas ou administrativas do prefeito ou dos outros parlamentares municipais e complementar as leis estaduais e federais. Ao todo, são 43 vereadores na Câmara Municipal de Salvador. Esse número varia de cidade para cidade, de acordo com a população. Se um município tem mais pessoas morando, significa que ela precisa ter mais representantes do povo na Câmara. O mínimo de vereadores que uma cidade pode ter são 9, para os municípios de 15 mil habitantes. Como eu disse, esse número vai aumentando proporcionalmente a partir da quantidade de moradores, e o máximo de vereadores que ela pode ter são 55 para os municípios de mais de 8 milhões de habitantes. No Brasil, somente a cidade de São Paulo tem esse contingente populacional e, portanto, tem a maior quantidade de vereadores em uma Câmara no país. Eles são eleitos de forma diferente. Isso porque o Legislativo obedece o critério das eleições proporcionais, de acordo com o número de assentos da Câmara, enquanto que o Executivo, ou seja, o prefeito, o governador, o presidente, se elege por eleições majoritárias, ou seja, ganha quem recebe mais votos. Gratidão a Deus pelos eleitores que me conduziram a essa casa. Só que o vereador depende de um negócio chamado coeficiente eleitoral. Na prática, o partido tem mais peso do que o nome do candidato em si, porque são as legendas dos partidos que recebem todos os votos. Trabalhadores do Brasil! Por exemplo, você pode chegar lá na urna e votar somente no vereador ou vereadora, colocando os 5 dígitos. Mas você também pode votar na legenda, que você vota no partido em geral, colocando os 2 primeiros números. Depois de todas as urnas apuradas, é feita uma divisão do número de votos válidos, que são os votos excluindo os brancos e nulos. Essa divisão é feita pela quantidade de cadeiras da Câmara. Isso é chamado coeficiente eleitoral. Então vamos recapitular? Dividindo os votos válidos pela quantidade de cadeiras da Câmara, dá o coeficiente eleitoral. E esse coeficiente que vai definir o quanto de voto que os partidos precisam para ocupar esses assentos. Por último, cada partido ele precisa calcular esse coeficiente eleitoral, e isso se chama o coeficiente partidário. Nessa conta, se considera quantas vezes o partido ultrapassou o coeficiente eleitoral. É essa divisão entre o número de votos válidos e o coeficiente eleitoral que determina a quantidade de vagas a serem ocupadas pela legenda. Para ficar mais fácil de entender, porque é complicado mesmo, eu vou dar um exemplo. Nas últimas eleições de 2020, foram 1.200.000 votos válidos nas urnas para vereador de Salvador. Dividindo esse número por 43, que é o número de vagas na Câmara, isso dá mais ou menos 27.900, que é o tal do coeficiente eleitoral. Então, cada vez que um partido atingir esse número, ele tem direito a uma cadeira, que são ocupadas pelos vereadores que receberem mais votos naquele partido. O PCdoB, por exemplo, ele atingiu o coeficiente eleitoral 2 vezes. Então, ele tem 2 cadeiras na Câmara, ocupadas pelos vereadores mais votados no partido, que foi, no caso, o Augusto Vasconcelos, As pessoas que se encontram aqui na tribuna da Câmara e o Hélio Ferreira. A gente quer celebrar aqui nessa tribuna que foi muita luta.
No caso de Salvador, os vereadores se reúnem de segunda a quarta-feira, das 14 às 16h30 para as sessões ordinárias, que são as reuniões rotineiras da Câmara com um horário pré-estabelecido. Essas sessões se subdividem em 2 momentos, o expediente e a ordem do dia. O expediente tem uma duração de até 2 horas, mais ou menos, e é nesse momento que a ata da sessão anterior é aprovada ou não. Votação da ata. Em única discussão. Em votação. Senhores vereadores, concordam com essa questão? Aprovado. Antes da leitura do expediente, quero dizer aos vereadores, teremos sessão no próximo dia 15. Peço às suas bancadas, aos seus líderes, que oriente os seus liderados. Um projeto por cada vereador, um projeto de lei por cada vereador. Já a ordem do dia é super importante, porque é o momento da discussão e votação das proposições encaminhadas pelos vereadores. Um projeto ele pode estar encaminhado, mas se ele não estiver na ordem do dia, ele não vai ser discutido ou votado. Bom, o principal critério para a inclusão de uma matéria na ordem do dia é quando ela foi enviada e a sua importância. Elas precisam ser examinadas pelas comissões que vão emitir um parecer para só então ser incluída na pauta do plenário, que é o local que os vereadores se reúnem. Existem casos em que entram projetos na ordem do dia sem esse parecer das comissões, mas isso é exceção. Bom, o vereador ele não propõe só projeto de lei, né, gente? Ele pode fazer várias outras coisas. Ele pode pedir um requerimento especial, um projeto de indicação, uma moção, um projeto de resolução, enfim, um monte de coisa. Mas o mais importante é, de fato, o projeto de lei, que é uma ideia concebida pelo vereador. Ela é discutida em plenário e, se for aprovada, é encaminhada para o prefeito, que vai sancionar ou não, com vetos ou não. Se o prefeito sancionar, aí sim o projeto é transformado em lei. As regras da Câmara são muitas. Eu não vou ficar aqui falando todas, são mais de 250 artigos no regimento interno, que é como se fosse a Constituição da Casa. Agora que você já sabe mais ou menos o básico sobre um vereador, a gente vai ouvir o vereador responsável pela reforma desse regimento interno em 2016, o professor Edivaldo Brito, que ele gosta de ser chamado de professor. Ele tem quase 50 anos de sala de aula, ainda é docente da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, é doutor em Direito Tributário e está no 3º mandato como vereador de Salvador. Ele pertence a um partido independente, o PSD, e acumula outras funções na vida pública. Já foi secretário de Justiça, de Educação, de Saúde e de Assuntos Estratégicos da Bahia, além de secretário de Negócios Jurídicos do município de São Paulo. Bom, a primeira coisa que o professor Edivaldo Brito vai explicar pra gente é a diferença entre os 3 poderes. O Legislativo, que é representado no município pela Câmara de Vereadores, o Executivo, pela Prefeitura e Secretarias, e o Judiciário, pelos juízes, promotores e tribunais. O Executivo, ele é o segundo dos poderes, porque os poderes são independentes, devem ser harmônicos entre si, mas a Constituição sabiamente colocou uma série. Em primeiro lugar, colocou o Legislativo porque emite a lei, emite aquela regra que conduz a todos nós, que torna todos nós iguais. Temos regras para punir quem quer ser, do presidente da República à pessoa menos responsável do ponto de vista oficial no meio da sociedade. Então, quem fez isso? O Legislativo. Por isso, a Constituição coloca as regras do Legislativo em primeiro lugar. Em segundo lugar, vêm as regras do Executivo. Portanto, ele é um poder dependente do poder legislativo. Essa é a grande diferença. E nós, na sala de aula, lembramos que o Executivo, os atos administrativos, os atos do Executivo, prefeito, governador, presidente da República, eles têm de refletir os atos do Legislativo. O Legislativo é uma casa plural, pega todas as camadas sociais ali dentro. Quando o eleitor vai votar, ele vota no seu candidato X do partido X. O outro está votando no candidato Y do partido Y. X e Y vão compor uma casa e vão fazer a vontade média do povo. Por isso é que o Legislativo é um dos poderes mais importantes. Ele dita a norma para os outros. Repito, o Executivo executa. A vontade do Executivo é a vontade do legislador. E veja, o terceiro poder é o Judiciário. O Judiciário tem um papel fundamental, que é fazer o equilíbrio dos atos do Legislativo, os atos do Executivo com o povo. Edivaldo Brito também explicou como funciona a rotina dessa Casa Legislativa e como tramita um projeto de lei. A Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, são 7 vereadores
eu faço parte dela. Todas as matérias, seja do executivo, seja de outro vereador, todas as matérias passam por essa comissão, que exerce o que nós chamamos de juízo de admissibilidade. Ou seja, qualquer matéria que não passar pelo crivo desses 7 vereadores, ela não prossegue no processo legislativo, ela para ali. Mas as que passam nessa peneira vão adiante. E, normalmente, quando eu me distribuo um projeto, o que é que eu faço? Eu pego esse projeto, examino, em vez de rejeitar, se ele está, portanto, incapaz de passar por essa peneira, eu chamo o colega e digo, você concorda que a gente ajuste o seu projeto? Aí ele concorda, tem uma coisa chamada emenda substitutiva, fazemos a emenda substitutiva e aprovamos o projeto dele para prosseguir. Mas mesmo assim, quando o projeto às vezes chega no executivo, ele tem o poder de veto. E esse poder de veto que, para mim, eu ensino isso na sala de aula, não é tão discricionário quanto tem sido no Brasil. O presidente da República, os governadores, os prefeitos vetam ao seu bel prazer. Esse veto tem que ter uma causa, tem que ter uma justificativa, e às vezes não tem. Eu queria perguntar como é que funciona essa peneira que você falou, né? Todo projeto tem que passar pela Comissão de Justiça. Eu queria saber quanto tempo demora e como é que funciona essa tramitação. Olha, demorava muito tempo, viu? Eu tive a incumbência de fazer a reforma do regimento interno. O regimento interno é a lei da Câmara. Fiz uma alteração. Entrava na Comissão de Constituição e Justiça, morria lá ou dormia o sono dos justos. Agora é obrigado que só fique no máximo 30 dias, porque depois que passa na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto tem que ir para outras comissões, não é? Mas a Constituição de 1988 determinou que isso é o maior absurdo que eu contornei no regimento da Câmara. A Constituição diz que se o projeto não tiver nenhuma manifestação, diz que o presidente da República, portanto o governador, o prefeito, qualquer deles, poderá solicitar urgência. Ele solicita urgência hoje para tudo. E quando ele solicita urgência, para a atividade da Câmara, os projetos dos vereadores, dos deputados, dos senadores, ficam em segundo plano. E diz, se não se manifestarem em 45 dias, então vai sobrestar todas as demais deliberações da Casa Legislativa. Isso é uma regra completamente incompatível com o Estado democrático de direito. Pois bem, o que eu fiz quando alterei o regimento? Botei no regimento que, primeiro, alterei de 45 para 75 dias. E aí botei que se não houver qualquer manifestação do presidente da Câmara, aí é que começa a contar esse prazo. Entra o projeto do Executivo, o presidente dá um despacho mandando para a Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça, se ele começar a andar, entendo eu, não pode mais sobrestarem as outras deliberações da Câmara. Foi assim que eu fiz. Para que servem, né, as comissões? As comissões, elas servem para examinar as questões que são trazidas ou por vereador ou pelo prefeito, como eu disse, né? Elas servem para avaliar. Então, elas, por isso mesmo, são classificadas em comissões permanentes, que são comissões temáticas, e comissões provisórias, como é o caso da comissão parlamentar de inquérito, porque essas se dissolvem no momento em que o assunto que está sendo objeto de apreciação se esgotou. Mas as comissões permanentes, elas se mantêm. Né? A Câmara tem, como ele disse, essa comissão permanente, que é de Constituição e Justiça, que é a primeira delas, né? A comissão executiva é uma delas, que depois vem uma terceira comissão, que é a comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Essa é uma comissão que normalmente todos os projetos passam por ela, porque pode parecer que é um projeto assim, sem maior indagação, mas eles podem criar despesa. Sim. Se eles criarem despesa, pelo artigo 188 do regimento, despesa não pode ser iniciativa do vereador, só o prefeito, ainda como resquício da ditadura. Então, o vereador está sempre, coitadinho, sem poder ter
iniciativa com alguns projetos de lei. Então, passa nessa comissão de finanças, e aí é a segunda peneira. A quarta comissão é a comissão de transporte, trânsito e serviço municipal. Uma quinta comissão, a comissão de planejamento urbano e meio ambiente. Uma sexta comissão, a comissão de direitos do cidadão. Essa é uma comissão importante. Né? Uma comissão de educação, cultura, esporte e lazer. A oitava é de desenvolvimento econômico e turismo. A nona é de saúde, planejamento familiar e seguridade social. Eu faço parte dessa também. A 10ª é a comissão de defesa dos direitos da mulher, especialmente essa comissão foi criada só para esse assunto. A comissão de reparação, também é uma comissão específica para esses assuntos de segregação. E a última que foi criada, como ele disse, é a comissão de legislação participativa. São 12 comissões permanentes. Sim. Mas há várias outras comissões que são criadas para assuntos pontuais, né? Só uma correção aqui. Ao todo, são 13 comissões permanentes e não 12, como o professor tinha dito. Ele juntou a Comissão de Cultura, que é separada da Comissão de Esporte, Educação e Lazer. Bom, como o próprio Edivaldo Brito citou, uma comissão muito importante que passou a integrar o quadro das comissões permanentes da Câmara é a Comissão de Legislação Participativa. Ela foi criada em 2019 e é por meio dela que qualquer cidadão pode sugerir um projeto para a Câmara. É um caminho muito mais fácil do que a ação de iniciativa popular, que obriga os cidadãos a terem 5% do eleitorado, ou seja, é preciso 90 mil assinaturas para que um projeto de iniciativa popular entre na Câmara. Já nessa comissão, é preciso somente a ideia. Já teve gente que sugeriu, por exemplo, que houvesse isenção da cobrança do IPTU para proprietários idosos acima de 60 anos, que pediu para mudar o nome de uma rua ou abrir uma biblioteca pública em bairro periférico. Tudo isso já está tramitando na Câmara. Eu sou presidente desde que a comissão começou e eu disse só pode ser da seguinte maneira. Vamos fazer um site, e eu já estou dizendo para qualquer pessoa poder usar, se quiser. Vamos fazer um site, a pessoa vai lá e diz assim, eu quero tocar fogo em Roma. Estou falando assim porque é impossível tocar fogo em Roma, né? Ninguém é Nero. Aí você recebe aqui no site, manda para mim, eu distribuo com um vereador sem censura nenhuma. O vereador examina e se puder tocar fogo em Roma, ele transforma aquilo num projeto de lei. Né? Se não puder, explica quem é o Nero que fez a solicitação. Olha, é possível tocar fogo em Roma. Então, o seu projeto, sua sugestão não prosseguiu. Se ao contrário, for para pedir perdão a Jesus Cristo e vamos pacificar o Brasil, fazer o progresso de Salvador, aí a gente transforma aquilo num projeto de lei, repito, e esse projeto de lei, Marcela, tem preferência sobre os projetos de lei dos vereadores individualmente. Que beleza! Que massa! O povo de Salvador, gente, saiba disso, vá ao site, dê sua sugestão, ela pode ser transformada numa lei. E se não se transformar numa lei, a gente toma aquilo como um meio para poder tomar uma providência qualquer em favor da população de Salvador. Outro grande instrumento da participação direta do povo na Câmara é a Tribuna Popular, que ocorre sempre às segundas-feiras no plenário, nas sessões ordinárias. Eu me chamo Fábio Nogueira, estou aqui representando o Círculo Palmarino, que é uma corrente nacional do movimento negro que foi criada há mais de 15 anos. Toda semana, qualquer pessoa que tenha um CNPJ, seja uma ONG, uma organização não governamental, uma associação, um representante de partido político, sindicatos, entidades estudantis, enfim, pessoas comuns, podem ir no plenário Cosme de Farias falar e serem ouvidas pelos vereadores. Acho que era uma pauta nossa desde que a gente entrou nessa casa, que era o retorno da Tribuna Popular. A gente não consegue fazer absolutamente nada nesse lugar se a gente não respeitar os movimentos sociais da população dessa cidade. Então a Tribuna Popular tem a ver com isso. É ouvir as demandas das pessoas. Porque a gente é eleita e é eleito não apenas para seguir o pleito da nossa cabeça. É sobre as pautas de luta que a gente defende. Essa pessoa que vai lá na Tribuna Popular tem o mesmo tempo de fala que um vereador, de 10 minutos. Por conta da pandemia, esse tempo foi reduzido para 5 minutos. Outra instância super importante da Câmara é o Colégio de Líderes. Fazem parte dele os líderes de partido, o líder de oposição, o líder de governo e o presidente da Câmara. O líder de governo, ele representa o prefeito, né, na Câmara. O prefeito tem direito de indicar esse líder. Então ele faz a indicação e tem algumas prerrogativas. Uma delas é de representar toda a bancada.
a bancada tem que obedecer a ele. O líder do governo, o líder da oposição, o líder de partido independente. É engraçado que o líder do partido independente é o líder de si mesmo, porque o partido independente às vezes só tem um representante, que é o caso do meu partido, o PSD, só tem a mim. Mas eu sou líder. E pode ter bloco parlamentar. Aí, se tiver um bloco parlamentar, então os partidos passam a ter representação unitária. E aí deixa de compor uma liderança individual por partido. Juntam-se os partidos naquele bloco e tem um único líder. Né? Ele pode ter, e aí a oposição tem uma bancada também, né? Ou tem uma representante também. Então você tem aí o líder da respectiva bancada ou o líder do governo que aglutina todas as bancadas do governo. Você tem líder de representação partidária unitária, líder de partido independente, tem que ter, tantos quanto serem os partidos independentes, que não se misturaram em uma bancada, e os da oposição, que são os partidos que estão em oposição. Hoje temos o líder do governo, que é o vereador Paulo Magalhães, o líder da oposição, que é a vereadora Marta Rodrigues, que reúne os partidos de oposição. Ela é do PT, mas ela reúne os partidos que estão na oposição, o PSOL, esses partidos. E o único líder de partido independente que tem lá sou eu, Edvaldo Brito, que representa o PSD. Então somos 3 líderes, e esses 3 líderes nos reunimos naquilo que se chama colégio de líderes. Sim. Colégio de líderes e de bloco partidário. Esses líderes têm o dever, primeiro o direito de, na reunião de líderes, tomar uma posição. E esse direito que ele tem, transmite a sua bancada, que por sua vez tem o dever de seguir o que o líder decidiu lá atrás. Além desse colégio de líderes, existe a mesa diretora, que é quem conduz os trabalhos na Câmara e faz as deliberações. A mesa é composta pelo presidente, 3 vice-presidentes, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o terceiro vice-presidente, que substituem sucessivamente o presidente. Desculpa aí a redundância, pessoal. Depois você tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto secretário, que são as pessoas que ajudam na parte administrativa. São os secretários, por exemplo, que fazem a chamada, leem o expediente das sessões ordinárias, anotam os votos e outras coisas. Tem também o ouvidor, que recebe as denúncias, críticas, sugestões da população em relação à violação de direitos e os pedidos da imprensa pela Lei de Acesso à Informação. E por fim, o corregedor, que é quem fiscaliza e apura as denúncias contra os vereadores e contra o prefeito. É ele que pode abrir ou não uma sindicância ou inquérito, a famosa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que por incrível que pareça, nunca foi aberta na Câmara Municipal de Salvador. Momento Nordeste de Amaralina. Bom, o Podcam ele tem um espaço especial para o Nordeste de Amaralina, que inclusive eu quero nesse primeiro episódio agradecer a cada uma das 43 pessoas do Complexo do Nordeste de Amaralina que responderam ao questionário e que tornaram de alguma forma esse podcast possível, dando sugestões. Bom, a gente vai ouvir hoje as demandas que o bairro ainda tem que precisam ser resolvidas. O porta-voz é um dos líderes comunitários de lá, Gil de Leão. Ele elogiou o trabalho do vereador Cláudio Tinoco, do DEM, que é uma das lideranças que fazem parte ali do complexo, mas cobrou dele algumas ações que ainda precisam de atenção dos órgãos públicos. Bom, Cláudio Tinoco foi reeleito e eu fui muito enfático com ele desde o início em relação às necessidades daqui. Então, assim, está em déficit a manutenção das escadarias da Rua Coreia do Sul, Rua Gilberto Gifone e Rua Deputado Teojá Simões, antiga Rua São Lourenço, ambas no bairro Chapada do Rio Vermelho, e a revitalização da Rua Mundo Novo, ali entre a Corregedoria, a entrada do Mercado Ceasa do Rio Vermelho, aquele lixo, que é um pedido que a gente fez, que Cláudio Tinoco, inclusive, tinha, antes do prefeito inaugurar setembro do ano passado, a Praça Nova do Vale das Pedrinhas, ali aquele corredor principal, prometeu fazer essa obra de revitalização ali da entrada do Ceasa do Rio Vermelho, que é a entrada principal do bairro da Chapada do Rio Vermelho, para colocar o lixo subterrâneo e dar uma cara bonita à entrada do bairro ali. Até hoje não foi feito nada disso. Então, senhor vereador Cláudio Tinoco, lembrar o seu Bruno Reis aí que a gente precisa de qualidade de vida também
cuidando do lixo, viu? Da aparência do nosso bairro, que é saúde pública, né? Não deixa de ser saúde pública. E sobre a mudança do endereço aqui do bairro da Chapada do Rio Vermelho, que foi homologado como bairro, que antigamente era localidade, e ainda assim muitas das ruas aqui vêm como endereço de Santa Cruz, sendo o bairro da Chapada do Rio Vermelho. Então está homologado e não fez a alteração. Por quê? Tem que ver isso aí, porque precisa alterar no Google o endereço e nos Correios, né? E até hoje nada disso. O povo está reclamando porque a gente tem prejuízo demais aqui com muita coisa. Encomendas que o povo vai parar lá na principal da Santa Cruz, carro por aplicativo, táxi e outras coisas, mas um inferno geral. Então assim, entrega desses meninos de moto, né, que fazem entregas de deliveries, caminhões de eletrodoméstico, enfim, várias situações, dá um transtorno terrível. O Podcam procurou o vereador Cláudio Tinoco, que disse que ainda não deu para executar a emenda parlamentar da obra citada por Gil de Leão, por conta da pandemia da Covid-19. Ocorreu nesses últimos 8 meses, dentro do período de pandemia, período esse que as emendas parlamentares não puderam ser executadas, consequentemente o volume de obras praticamente foi nulo nesse período. Nós estamos em negociação com o Executivo Municipal para a retomada da execução das obras por emenda parlamentar ou até mesmo por programação direta do orçamento da Prefeitura. Eu tenho certeza que ao longo desse terceiro mandato a gente vai poder sim criar as condições para que obras como as escadarias citadas pelo líder Gil de Leão, assim como a requalificação da entrada da Chapada ali pela área da Ceasa. Bom, galera, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o primeiro episódio do Podcam, que é um produto do trabalho de conclusão de curso, meu, de Marcela Vilar, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Eu espero que vocês tenham gostado e sigam a gente nas redes sociais, podcam_SSA. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Até o próximo episódio. Roteiro, locução, pesquisa e edição, Marcela Vilar.